יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו... Shabbat Shalom. Louvado seja o Santo, Todo-Poderoso, que na sua infinita misericórdia nos permitiu estarmos juntos mais uma vez. Amém? Amém, Baruch Hashem. Vamos aprender um pouquinho mais. Existem regras, ou melhor, o Eterno criou regras, regulamentos, estatutos, que para você ser bem-sucedido, você precisa acatá-los e praticá-los. Senão seria em vão. Todas as sinagogas do mundo estão reunidas hoje no Shabat, estudando essa paraxá. Seria em vão nós gastarmos nosso tempo de estudarmos. Então, o que nós estamos fazendo nesse Shabat é cumprindo uma mitzvah, um mandamento que é perpétuo, um mandamento que traz vida, que traz prosperidade, que traz cura. O Shabat traz muitos benefícios para quem o cumpre, mas também traz muita condenação para quem o despreza. A porção dessa semana, nós estamos na 28ª lua do ano judaico, e a paraxá é Metzorá, uma paraxá que ensina muitos detalhes para nós, tem muitos assuntos dentro desse contexto aqui. Essa paraxá fala da mulher, fala da impureza da mulher, de quando ela tem o bebê, quando nasce menino, o tempo que ela tem que guardar, que são os 40 dias. Quando é menina, o período dobra, são 80 dias que ela precisa se guardar. E é por esse motivo que as sinagogas têm um mikveh. Porque toda vez que a mulher passa por um período de impureza, que ela está contaminada, ela precisa de imergir no mikveh. Então, que é o próximo projeto nosso, em breve, permitindo o Eterno, vai estar pronto. Então, o acesso para vocês mulheres vai ficar muito fácil, que vocês podem usar o tanque de purificação. Isso é bíblico, isso é lei, isso é mitzvah. Isso não é invenção humana. Não foi o homem que inventou. Não é uma história inventada. Ah, mas até hoje o senhor não ensinou isso. Então, eu vou ensinar como, se eu não tenho um mikveh. Eu digo uma coisa, eu só ensino aqui em cima aquilo que é possível ser praticado. Então tem coisas que estamos engatinhando ainda. Tem coisas que ainda não são possíveis para nós praticarmos. Já não é fácil para muitos acompanhar o ritmo que a gente vai. Então se acelerar mais, fica mais complexo ainda. Então eu usei um subtítulo para a ministração dessa tarde, para o estudo dessa tarde, que além dessa purificação da mulher, nós temos um outro detalhe que acontecia naquela época de forma visível, que podia até se tocar, que era o pecado do tsarat. Tsarat. Alguns traduzem como lepra, mas não é o termo correto. Lepra não é o termo correto. Nós vamos aprender hoje um termo mais próximo do original. Porque se fosse lepra, se essa peste, essa praga, esse juízo fosse uma lepra, daria só em pessoas, concordam comigo? Alguém já viu um carro com lepra? Não? Não, né? Então se fosse uma lepra, daria somente em pessoas. Mas o tzarat, que é traduzido por lepra, em alguns casos, não dava na pessoa essas manchas na pele.
mas manifestava-se em uma das paredes da casa. A casa embolorava uma parede, parecia um bolor, e aquilo ali era um tzaraat. E existe um porquê disso acontecer. Então, se fosse lepra, como é que a casa ia estar leprosa? Como que algo sem vida estaria leproso? Ok? Então, por isso que a tradução não é muito bem cabível para lepra ao pé da letra, tá? Esse assunto é tão grave que ele não serve para o Joãozinho, para o Pedrinho, para a Marinha. Ela serve para o Marco, para todos. Começando de cima dessa tribuna, qualquer um que ministre aqui ou quem está embaixo, esse assunto é gravíssimo. Entenda uma coisa. Eu já expliquei aqui uma vez, eu vou só frisar rapidamente. Nós, se não nos cuidarmos, qualquer um de nós somos pegos cometendo essa falha aí. Então, temos que vigiar constantemente. Por isso que eu disse que serve para mim. Eu vivo tentando me policiar e a gente, às vezes, ainda falha, comete erros. Então, não tem ninguém aqui perfeito. Não tem ninguém santarrão aqui. Se você fosse perfeito, já tinha se trasladado, não estava aqui. Tá? Os perfeitos já foram. Os homens mais perfeitos que andaram com Hashem foram trasladados, não estão na terra mais. Então, perfeito hoje não tem quem seja. Tentamos nos aperfeiçoar. Nós fazemos techuvá. Nós lutamos para melhorar. Só que tem coisas que você precisa de ajuda. Tem coisa que é você mesmo com você mesmo. Então tem coisa que não adianta minha mulher querer me ajudar. Tem coisa que não adianta eu querer ajudar ela. Eu até aconselho às vezes, falo, olha, recua, cuidado com a boca, recua. Se tem uma coisa que desgraça um ser humano, é a língua. Ah, mas o senhor está exagerando, Orochi. Deixa eu ser fino e educado. Cabe a mim ensinar você. Agora você querer acatar e cumprir, já é um problema teu. Eu estou fazendo a minha parte para comigo e para com a minha família. E eu preciso, estou aqui para isso. O Eterno me chamou para isso. Se não fosse para isso, eu estaria sentado aí, não estaria aqui em cima. Então, quando eu te aconselhar, lute para acatar. Então eu coloquei lá assim, o pecado que destrói a sua vida. Quando um judeu quer ser abençoado, quando ele quer ser abençoado, nós viemos de um conceito cristão, que é assim, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, Senhor, misericórdia, eu preciso, Senhor, prosperar, Senhor, abre porta para mim, Senhor, é esse conceito. O conceito judaico é, abençoa o meu irmão, Senhor, abre porta para ele, porque tudo que você pedir para o teu irmão, volta para você. Tudo que você desejar para o teu irmão, volta para você. Então é aquilo que eu falo, eu fico batendo numa tecla aqui. Ser judeu não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Se fosse fácil, o mundo inteiro era judeu, era Yehudi. O pecado que destrói a nossa vida, que é esse que é o qual eu vou abordar, tem fragmentos dele registrados no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1, Vaikra, Levíticos, capítulo 14, versículo 1, e vamos lá para o Terrilim, capítulo 34, versículo 13, vamos tentar fazer uma abordagem mais rápido possível, para que você entenda, eu entenda, e nós possamos tentar aperfeiçoar o nosso viver. O que é ensinado no altar, o judaísmo ele preza para a qualidade de vida. Essa frase eu já ensinei muito vocês, muitos aqui já sabem de cor. O que nós ensinamos aqui em cima, que se você viver e praticar, vai te trazer qualidade de... O que é ter qualidade de vida? É você levantar pela manhã, não importa se tem um pãozinho para você tomar com café, não importa. Não importa se é um banquete, desde que você levante e tenha prazer de comer aquele pãozinho.
Então, eu não preciso de um banquete no café da manhã. Se eu tiver um pãozinho com a casquinha crocante, puxa vida, não troco por nada. Sabe aquele que tem um queijo em cima? Tem uns irmãos aí que vai sempre na minha casa levar, sabe? Aquilo ali, gente, aquilo ali é o portão do Gan Éden. No Éden só tem coisa boa, então ali deve ser o portão. Quando você desfruta de coisas boas, você já está experimentando as bênçãos do Olam Rabá, sabia, Moré? Você já está experimentando aqui o gozo vindouro, entende? Então você pode ser simples, não precisa ser muito sofisticado. Então vamos lá, pode seguir. Livro de Vaikra, capítulo 14, versículo 1, diz assim: Adonai disse a Moshe: esta será a lei concernente à pessoa afligida com tzarat, no dia da purificação. Ela será levada ao Kohen, e o Kohen sairá do acampamento e a examinará ali. Primeiro, olha o que está escrito lá, ó. Há uma desconfiança que a pessoa foi afligida por tzarat, por essa doença, que parece ser uma doença, uma praga, chamada tzarat, que por alguns é traduzido como lepra. Apenas uma pessoa tinha autoridade para detectar essa enfermidade. Quem era essa pessoa? O Kohen, o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, para detectar, havia uma suspeita, olha, tal pessoa está com tzarat. Ele já não podia ficar no acampamento, tinha que ficar aos arredores. O Kohen saía do acampamento, olha lá, o Kohen sairá do acampamento, vai se afastar das pessoas sãs e vai lá fazer um teste naquele cidadão. Alguns fragmentos de estudos dizem que, talvez com uma agulha, ele cutucava aquela área que ficava branca, e quando ele cutucava, a pessoa já não sentia mais a alfinetada. Então era pedido à pessoa que se afastasse, que eles tinham lugarejos mais afastados da cidade, para que aquela pessoa ficasse isolada por um tempo. E o interessante, que a pessoa ficava afastada por um tempo, e quando isso se espalhava pelo seu corpo, alguns pegavam o corpo inteiro, da cabeça aos pés, mas uma coisa era exigida dessa pessoa, ela podia até se enrolar com faixas, podia se proteger, mas tinha uma regrinha importante: a faixa tinha que cobrir a sua boca também. Mas se ele está isolado, com essa doença na pele, já está longe do convívio do cotidiano, diário, com as pessoas, por que ele tinha que passar uma faixa na boca? Por que a faixa tinha que passar sobre a boca dele? Por quê? Por que isso? Para toda hora que ele sentia aquela faixa na boca, ele lembrar que ele falou demais, fofocou demais, cometeu lashon hará, falou da vida do outro demais. Então fica com a faixa na boca aí, para você lembrar disso todo dia. Então quando o Kohen detectava que a pessoa estava com essa contaminação, ela era afastada do acampamento. Rosh, a doença era contagiosa? O problema não era a pele. É que se a pessoa fala muito e contamina outras pessoas, ela tem que se afastar do acampamento para que isso não se alastre.
Não tem uma frase aí popular que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto? Tem. Também fala que uma laranja podre na caixa apodrece as demais. É isso também? Tem um ditado sobre isso? Isso é tudo verídico. Então, se uma pessoa começa a falar muito da vida alheia, aquela que ouve pode encontrar com alguém e falar: está sabendo da última? Tem até uma frase que a galera usa aí: está sabendo do bafão? Mais ou menos assim, né? Estou atualizado? Está sabendo? Aí a pessoa fala: já fala para aquela, que aquela fala para aquela, e aí o tsarat se espalhou pela comunidade. Aí é que a coisa começa a ficar complicada, porque os rabinos ensinam o seguinte: escute o que eu vou te falar agora. Conceitos de sábios. Quando se fala mal de alguém, é a mesma coisa de você subir numa torre, pega um travesseiro de penas, de plumas, e você lá em cima da torre rasga o travesseiro. E a hora que estiver ventando, você abre ele e solta as plumas. Se você arrepender e descer lá embaixo, onde o vento lançou as plumas, jamais você vai coletar todas de volta. Esse é o pecado de Lashon Hará. Jamais você vai zerar seu caixa. Porque o vento leva a pluminha para todo que é lado. Porque fresta, telhado, no meio dos galhos de árvore, no meio de lixo, vai sumir. Tem plumas que você não vai achar nunca mais. E essas que você não vai encontrar mais, você vai ter que dar conta delas. Esse é um dos piores pecados que existem. Mas eu estou sempre ensinando todo ano sobre isso. Esse é gravíssimo. Esse destrói a sua saúde mental, física, destrói a sua saúde espiritual, destrói as suas finanças, come tudo que você tem, destrói seus bens materiais, destrói seu matrimônio, destrói seu relacionamento entre amigos e familiares. Eu vou resumir essa praga. Isso é uma desgraça. Então tem coisa que é melhor não fazermos, que depois sair correndo atrás para juntar as penas. Então olha só, a paraxá dessa semana se chama Metsorá. É tudo interligado, viu, Lu? Tudo interligado. Uma coisa liga a outra, que liga a outra, que liga a outra. Então olha lá, Metsorá, o nome da porção dessa semana, não é a lepra ou o tsarat. Metsorá é o cidadão que porta esse mal. Então o Metsorá, que é o cidadão que porta esse mal, que é a pessoa afligida com o tsarat, ele também é conhecido, ou melhor, ainda tem um outro verbo no hebraico, que é motsirá, que é alguém que fala o mal. Olha, o judaísmo não fala alguém que fala mal. É alguém que fala o mal. Então, se você tem negatividade na sua boca, reclama demais, blasfema demais, tudo está ruim, você fala o mal. A sua boca foi te dada para você glorificar o eterno. Então, às vezes tem coisa que nós falamos aqui que as pessoas ficam por entender. Tem coisas que não nos convêm. Tem coisas que são muito banais. Nós gastamos tempo com coisas banais. Tipo, eu posso ir numa festa? Posso ir numa festa. Mas você gasta 2, 3 horas numa festa pulando de alegria. Cantando, comendo. Mas se for para você ficar 2 horas em casa lendo Torá, você não pula de alegria. Você boceja. Você diz: não dou conta, eu estou dormindo em cima da Bíblia. Porque as coisas sagradas são difíceis de fazer. Mas a vontade da carne é fácil de fazer. É incrível isso. Mas tudo isso são testes para nós. Para nos avaliarmos. E para nós também nos autoavaliarmos. Então o tsarat,
Olha lá agora a explicação. Não é uma lepra. Traduz-se judaicamente falando, dentro do conceito judaico, nós entendemos que tzará tem uma condição desfigurativa de pele, cabelo e barba. E a palavra tzará, traduzido do original, é problema. Então, se motzirá é alguém que fala mal e tzará é problema, então alguém que fala mal é um problema. Pula fora. Se alguém começa a papapá na tua cabeça, filho, corre fora, que você vai rodar junto. Eu vou dar um exemplo. Meio banal. Vou dar um exemplo banal. Se alguém chega na sua casa e está comendo um doce, um pudim delicioso, a pessoa pode até falar assim, dá um pedacinho para mim desse doce aí. Isso parece que está tão bom. É normal, né? Você chegar na casa do parente, do primo, da cunhada, do tio, do sobrinho, do pai, da mãe, e alguém está comendo um pudim, uma gelatina. Oh, esse negócio parece que tá bom, hein? Tá com aparência, ó. É normal você pedir um pedaço, não é? Você pode até ter vontade. Mas se você chegar na casa de um parente, ele está comendo veneno. Você também senta do lado e fala, que sabor que é esse veneno aí? Esse aqui é tutti-frutti. Ah, então dá uma colherada aí, ué. Você não faz isso. Faz? Não faz. Mas o Lashon Hará, o que está acontecendo aí? O que está pegando? Ih, é mesmo? É o veneno. É pedir uma colherada do veneno. É mortal. Mortal. Então veja só uma coisa. Tudo isso se engloba em uma palavra, em duas palavras, que se chama Lashon Hará. Língua. Língua maligna. A língua que fala o mal. Então é uma observação negativa, ó. Eu em momento nenhum disse que alguém inventou uma história a seu respeito. Em momento nenhum eu falei isso. Ah, estão falando do Pedro, mas é mentira. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que falar negativamente a verdade sobre uma pessoa é suicídio. Falar a verdade é um suicídio. Então, você fazer uma observação negativa verdadeira sobre outra pessoa, a Torá proíbe de fazer tal declaração ou dar ouvidos a ela. Na verdade, se nós pudéssemos evitar, não é bom falar nem bem. De vez em quando somos obrigados a fazer algumas perguntas a respeito de assuntos desse porte, porque nem todos aqui estão curados. E às vezes um fala do outro fala do outro, um fala do Rosh, e fala do outro, que fala do obreiro, que fala do outro. Então nós estamos caminhando para melhorar, mas se vocês não ouvem, não aprendem, como vão melhorar? Mas melhora o quanto antes, porque depois que a coisa estiver muito negativa, depois que gastou muito dinheiro no cartão de crédito, fica difícil correr atrás para pagar. Então baixa a bola para pagar menos. Eu sempre digo para vocês, eu vou bater nessa tecla a vida inteira, eu vou bater nessa tecla enquanto eu estiver aqui nesse altar. Não pequem deliberadamente, porque vocês depois vão sair correndo pedindo socorro. Não vão dar conta de pagar. Isso é um conceito inteligente. Se você pecar deliberadamente, você não vai dar conta de pagar. Então vamos lá. Tzarat. O Eterno utiliza o tzará como castigo por vários pecados graves. Ah, hoje você não vê ninguém com mancha na pele. Nossa lá, agora o Kohen, nem temos Kohen para isso. O Kohen tem que ir lá fazer uma perícia na pele da pessoa
ver se ela está com tzarat, ver se ela cometeu o pecado do lashon hará. Não temos essa condição. Mas a partir de Yeshua, não aparece mais na pele esse mal. Mas eu entendo, mediante o que eu já estudei, que a pessoa tem o tzarat. Ela tem essa maldição dentro da vida dela, mas não é mais aparente. Não tem mais a mancha na pele. E o Eterno, segundo os Midrashim, segundo os Rav, dizem o seguinte, que o Eterno utiliza do tzarat, ou seja, do castigo, por vários pecados graves. Os castigos sobre o lashon hará é punição por esse tipo de pecado, que vem assolar a sua vida, vem minar as coisas que você mais ama. Quem não gosta de dinheiro? Você pode dizer que você não idolatra o dinheiro, mas gostar todo mundo gosta, precisa dele. Então se tocar no seu dinheiro já, acabou a graça. Até o casamento começa a arrebentar sem dinheiro. Assassinato é medido na balança com o mesmo peso. O adultério é medido na balança com o mesmo peso. Dar falso testemunho. Se alguém te pergunta, fulano não fez isso, irmão? E é mentira, e você dizer assim, fez. Suicídio. Além de não ter feito, você ainda testemunhou falsamente contra a pessoa. Penalidade dobrada. Ser orgulhoso. Isso é grave. Roubar. Tem muitas formas de roubar, tá? Porque você fala assim, roubar. Aí a pessoa fala, nunca roubei. Não. Se você marcou de ir na minha casa 10 horas da manhã e não foi, não deu satisfação, você roubou meu tempo. Como não? Existem dezenas de maneiras de se roubar. Dezenas de maneiras. Você rouba com palavras. Tem muitas formas de roubar. Se você pegar o Talmud, deve ter no mínimo 5 páginas falando de roubo no Talmud. 5 páginas falando na lei oral sobre roubo. Como restituir o roubo. Como restituir o prejuízo dado a alguém. Então são muitas formas de roubar. Ser avarento. Vocês querem que eu seja político ou original? Primeiro sinal de um avarento, ele não dá o dízimo. Quem não dá o dízimo é o maior avarento que tem. Não estou falando isso porque eu preciso do seu dízimo, não. Estou falando isso porque eu estou tentando tirar você do buraco. Você vai cair nele, se já não caiu. Dízimo é suicídio. Judeu não fala de dízimo. Não se toca em assunto de dízimo no meio judaico. Sabe por que judeu não fala de dízimo? Porque tem que barrar ele, senão ele dá tudo que ele tem para Hashem. Então eu só tenho que vos ensinar. Só ensinar vocês. Uma coisa que eu lutei a minha vida inteira para tirar do meu coração. Não tem ninguém aqui dentro dessa casa que era mais avarento do que eu. Ninguém. Eu era a avareza em pessoa. Enquanto eu fui avarento, eu não via dinheiro na minha vida. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser verdadeiro, não posso fingir. Levei muitos anos para ter coragem de dizimar. Mas também fiquei muitos anos passando um sufoco na minha vida que eu abria a geladeira, só tinha uma garrafa d'água lá dentro. Só uma garrafa com água. Então, todos esses pecados são gravíssimos. Gravíssimos. Mas eu vou deixar para falar essa questão de dinheiro
no workshop que eu vou fazer aqui. Então, muito cuidado com a balança. Se ela começar a pesar pelo lado negativo, com o Lashon Hará, assassinato, assassinar. Assassinar. Eu nunca matei ninguém. Se você usou palavras erradas, e tinha um irmão aqui dentro dessa bait, e ele virou as costas e nunca mais voltou, você é um assassino. Eu dou no meio aqui, sem dó. Deve ter gente que já foi embora pelo que eu já falei. Mas você não preocupa não, quem responde pelo meu assassinato sou eu. Se você der conta de cuidar pelo menos da sua vida, já tá bom. Ou se você quiser pagar pelo meu, só abraçar. Nós somos assassinos. Se você falar com estupidez com o irmão, é assassinato. Porque se ele é a imagem e a semelhança de Hashem, você está afrontando o seu próprio Deus. Eu nem vou falar do líder. Eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, não. Pergunta para um rabino. Pergunte para um rabino o que é você afrontar seu líder. Pergunta para ele. Liga para os rabinos que você estuda aí. Tem muita escola aí que a galera está estudando. Pergunta para eles. Pergunta. Não acredita no Rosh, não. Vai lá, liga. Ô, rabino, é o seguinte. Se eu moer meu Rosh. Pergunta para ele. A voadora que você vai tomar. Pergunta. Eu queria que você perguntasse, por favor. Tem muita gente que tem uns 10 aqui fazendo curso. Então quem tem acesso, pergunte. É suicídio. Eu numa conferência de rabino, os caras falaram assim, pecado é pecado. E cada pecado tem um preço. Mas se você afrontar um rocha ou um rabino, é 10 vezes o preço. 10 vezes. Porque ele é o anjo da casa. Como é que você apedreja o anjo? Faltou oxigênio no cérebro? Não. Acho que nunca teve oxigênio no cérebro. Vamos seguir. Shemot 4:1. Êxodo 4:1. Moshe respondeu: olha aqui. Quem era Moshe? Digo em nível espiritual. Quem era Moshe? Era um líder. Ele se iguala com quem? Yeshua. Rapaz, Moshe, não tem homem na terra que se equiparou com esse homem. Esse homem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse homem, no dia da sua morte, o Laila chegou perto dele para levar a alma dele e voltou. Não tinha jeito de levar a alma de Moshe. O mesmo anjo que trouxe a sua alma para dentro do ventre de tua mãe é o que vem te buscar. Ele te entregou lá dentro do ventre da tua mãe. E daqui a pouco você vai se deparar com ele. E a hora que você ver ele frente a frente, ele vai dizer para você se você está subindo ou está descendo. Eu digo no campo espiritual para você entender melhor. Ninguém desce. Sobe todos. Porque o Geena, o Sheol, ainda está no terceiro céu. Mas eu digo descer porque os níveis são diferentes. Não é? Por isso que Azar estava falando com o Kohen, que estava lá no abismo, de lá do abismo, os dois conversando, e o pai Abraham aqui intercedendo ali, conversando sobre a conversa dos dois. Pai Abraham, pede que Elazar molhe a ponta do dedo, porque o lugar que eu estou aqui é tormenta, Senhor. Naquele momento, Laila vai dizer assim, eu te avisei quando eu te coloquei no ventre da sua mãe. Você vai viver nessa terra por 70 anos, 65, por 85. Quando você completar 85, eu estou vindo te buscar. Na hora que ele vier te buscar, ele vai te lembrar disso. Você teve 65 anos para mudar de vida. Teu tempo acabou. Não, mas me dá 2 minutos, eu vou pedir perdão. O teu tempo acabou. Você teve 65 anos, não foi 1 minuto. Então nós estamos levando a coisa meio que
Mais ou menos. Mais ou menos. Então, olha lá. Olha a elevação espiritual de Moshe. Se um homem com uma elevação espiritual dessa, ele falou uma frase sem pensar. Olha o que esse homem falou, ó. Moshe respondeu: tenho certeza, porém, de que não crerão em mim e não ouvirão o que eu digo, pois afirmarão: Adonai não apareceu a você. O que Moshe está dizendo aqui? Com quem que ele está conversando? Com Hashem? Com o Eterno? O Eterno diz assim para ele: vai até lá no Eretz Mitzrayim, na terra do Egito. Diga para o meu povo que falei com você, eu apareci a você, e diga para o meu povo que eu vou tirar eles lá do Egito, da terra do pecado. Diga para eles que eu vou tirá-los de lá. Moshe pega por conta própria e fala assim, ó, olha o que disse Moshe. Senhor, eu tenho certeza que na hora que eu chegar lá e for falar para os meus irmãos, judeus, que eu vou dizer para eles que o Senhor falou comigo, eles não crerão em mim e não ouvirão o que eu digo, pois eles vão dizer, olha, Moshe dizendo o que eles iam dizer antes de acontecer. Então o que ele fez? Um julgamento. Ele julgou o irmãozinho, ele julgou o pessoal que estava escravo lá no Egito antes de conversar com eles. Então ele já predisse, antes de saber o resultado, ele já disse, eles não crerão em mim. Não crerão que o Senhor apareceu para mim. Olha só, Moshe fala isso para o Eterno. Lá no versículo 6, o Eterno diz para ele assim, Moshe, enfia a mão aí no seu casaco. Ele enfia a mão. Tira a tua mão agora. Zarat. Branca. Ele ficou branco. Moshe ficou, se fôssemos usar a linguagem tradicional, ficou leproso. Se um homem desse comentou que o povo não ia acreditar nele, ele não falou assim, ó, esse povo não presta, esse povo é isso, esse povo é aquilo. Não, ele não falou isso. Ele falou, esse povo não vai crer no que eu vou falar. Então ele fez um julgamento, um pré-julgamento. Só dele ter feito um pré-julgamento, o Eterno falou, põe a mão no seu casaco. Tira a sua mão. Saiu branca. Por quê? Olha lá o que diz aqui, ó. Preste atenção aqui. Ouça. Midrash Tarhumá Buber. Lá na página que fala sobre Metzorá, no capítulo 10, versículo 3, diz o seguinte. Olha o que diz aqui. No entanto, é necessário que você seja afligido em seu corpo, pois aquele que suspeita do inocente é afligido em seu corpo. Se você me julgar sem eu ser, que dó, você está morto. Você fez uma avaliação da minha pessoa sem conviver comigo. Eu amo as escrituras, são perfeitas. Morre quem quer. Pecado está aí, morre quem quer. A corda vai no seu pescoço sozinha? Alguém chega em casa, tem uma corda andando atrás dele e fala assim, oi, fulano, eu quero pendurar no seu pescoço. Alguém já viu uma corda correndo atrás do outro para pôr no pescoço, para laçar o seu pescoço? Já viu uma corda correndo atrás de alguém? Não? Não, né? Porque se você um dia ver uma corda correndo atrás, expulso, deve ser demônio. Essa corda está possessa. Isso nunca acontece, nunca vai acontecer. Então não é a corda que corre atrás de você. É você que vai lá e põe a corda no pescoço. Não está escrito? Qual o pecado que está escrito aí aos moré e os que estudam muito? Qual o pecado que está escrito que é melhor você pôr uma corda, amarrar uma pedra no pescoço?
Sério? É esse aí? É melhor amarrar? Vamos traduzir melhor essa linguagem? Amarrar uma corda no pescoço e se lançar no mar. Vamos traduzir melhor? O negócio é tão ruim, você ferrar com a vida do irmãozinho, que o suicídio é melhor para você. Amarra uma pedra e lança-te no mar. Ou seja, uma pedra amarrada, nem que se o cara arrepender. Maurício é forte com força. Aí eu desenho, eu falo, eu desenho, eu falo. Fez ele tropeçar. Se ele é fraquinho na emuná, na confiança, ele descobre que está falando dele, ele perde o rumo, desanima da fé, fala, por que eu estou indo nesse lugar? Lá fala tudo mal da gente, fala mal do outro, fala mal daquele. Se acontecer isso com o seu irmãozinho, cordinha no pescoço, pedrinha, lança-se no mar. Então a coisa é muito grave, é muito grave. Vamos partir para o final? Vamos lá. Partindo para o final, vai Icrá 14:4. Qual que era o regulamento? Olha aqui, ó. Qual é o regulamento? Se alguém cometer esse pecado, se apresente e ordenará que leve 2 pássaros vivos e puros, que sejam pegos para a purificação da pessoa. Um detalhe. Desculpa, eu falei uma coisa, mas não completei. Eu preciso completar um assunto aqui. Sabe o que diz o Midrash? Sabe o que diz? O Shulchan Aruch, o livro de leis judaicas, diz o seguinte, eu estava estudando o Shulchan Aruch ontem, e tem uma parte que diz o seguinte, se eu sou vizinho de alguém que comete esse pecado, alguém já ouviu falar de casa, parede meia? Quem já ouviu falar essa frase? É uma casa que é feita na divisa e o vizinho constrói. 2 casas utilizam ali a mesma parede para construir de lá, constrói de cá. O pecado é tão grave que embolora a parede da casa do vizinho e o bolor passa para o outro vizinho. O tzarat. Passa para o outro vizinho. Quando isso acontece, o que precisa ser feito? Tem que derrubar a parede, para que aquela contaminação não invada a casa de cá. E dependendo da gravidade, se essa coisa espalhar por toda a casa, tem que levar o correndo. E o correndo chegar e falar assim, ó, não tem pedreiro que conserte isso. Contaminou a casa toda, todas as paredes. Só tem um recurso, passar o trator, demolir a casa, voltar na terra e começar outra casa novamente. A praga é tão violenta que ela impregna as paredes. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, essa parede meia? Cuidado com o seu vizinho. Cuidado com quem senta do teu lado. Se ele estiver embolorando, pode passar para a sua parede. Não, a Bíblia é perfeita, né? Perfeita! Olha, Eliésio. Se você tiver de parede meia, você vai se contaminar de tabela. Aí tem que derrubar a parede. Forte, Márcia. Aí o que aconselha? O que os rabinos aconselham? Melhor vender a casa e mudar. Se a parede do vizinho está sempre embolorando, vende a casa e muda. Melhor morar longe do tsarat. Melhor morar longe. Então vamos lá. Você tem, olha que lindo isso aqui, ó. Nós vamos terminar aqui, ó. Olha como o Eterno é perfeito.
ordenará que 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa. Por que 2 pássaros? Porque o pássaro, ele faz um barulhinho que se chama chiureia. Ele chiureia. Sabe aquele barulhinho que o passarinho fica fazendo o dia inteiro? Aquele piu-piu, aquele cantadinho dele? O pássaro chiureia, ele chiureia constantemente. Se você está sentado ali numa chácara, num sítio, numa fazenda, você escuta os passarinhos em cima da árvore, chiureando o tempo todo. Conversando, falando. Olha o que diz os estudos rabínicos. Você falou, sem prestar atenção no que estava falando. Seu passarinho que chiureia. Fala o tempo todo. E não vigia a sua fala. Fica chiureando, falando demais da vida dos outros. Por que eram pedidos 2 pássaros? O Kohen pedia para trazer 2 pássaros para o pagamento dessa dívida do tsarat, da lepra, do metsorá. Tá? Estou usando lepra só para vocês lembrarem do que se trata. Se falar só hebraico aqui, vocês não vão entender, vão se perder. Um pássaro é abatido e o outro é libertado. O pássaro que foi colocado em liberdade significa... Oi, respira. Um pássaro é o quê? Abatido. E o outro é libertado. Agora só precisa saber qual pássaro é você. Se você for o pássaro libertado, o pássaro colocado em liberdade significa que se você usar a sua língua com palavras de Torá e bondade, estará usufruindo da vida de modo... Se você usar a sua língua para o bem. Para falar de... Olha o que diz o Midrashim. Alguém vai te visitar. Ao invés de você chegar lá e perder tempo, porque o fulano fez isso comigo, o Beltrano fez aquilo comigo, eu não suporto. Você dizer assim, que palavra maravilhosa aquela. Aquela é palavra de vida. A Torá é linda. Eu sou apaixonado pela palavra do Eterno. É o pássaro que saiu em liberdade. Mas se você começar a churear, você viu? Você não está sabendo? Pássaro abatido. Morreu. Está morto. Vocês entendem que são 2 pássaros que o Kohen pedia? Um pássaro era para ser morto. É o que fala demais. Mas se você mudar o conceito e começar a falar de Torá, começar a falar de coisas santas, sagradas, começar a falar da bondade do Eterno sobre as nossas vidas, você é o pássaro que vai ser colocado em liberdade. Então você pode escolher que pássaro é você. Que pássaro é você? O que vai ser posto em liberdade? Ou o que vai ser morto? Isso é uma decisão pessoal, não sou eu que decido por você. Eu decido por mim. Você decide por você. Então, chiurear é emitir sons repetidos em pequenos intervalos. É o que o pássaro faz. É tagarelar, fofocar. Lembra de um comentário, daqui 2 minutos mudou de assunto, mas... Nossa, mas tem outra coisa que eu não te falei. Chiureou de novo. Fala de porçõezinhas, denegrindo alguém. Vamos terminar? Pode seguir? Ordenará 2 pássaros vivos e puros que sejam pegos para a purificação da pessoa. Tem um rabino Askenazi, um rabino muito respeitado, que é o rabino Vilna Gaon. Esse rabino, ele disse o seguinte: ainda existem 2 conceitos para serem levados em consideração para você analisar. Existem 2 conceitos chamados conceito din e conceito reshbon. O din é que você tem que pagar por todas as coisas ruins que você faz e que você tem que pagar quantas vezes?
Quantos pássaros foi pedido? 2. Para lembrar você que tudo que você fizer contra o seu irmão, você vai pagar em dobro. Gente, pagar é difícil. E em dobro. Não, não é fácil. Um dente doendo é ruim? E 2? Não, gente, para. É tudo dobrado. O pagamento é em dobro. Em dobro. Então esse rabino diz, é que o conceito din é que você tem que pagar por todas as coisas ruins que você fez e você tem que pagar por 2 vezes. O conceito Heshbon é o cálculo de de que enquanto você poderia estar fazendo coisas boas, você estava fazendo coisas ruins. Estava perdendo a oportunidade de fazer o que é bom, dizer o que é bom, praticar o que é bom, viver o que é bom. Você pegou aquele tempo precioso e fez coisas ruins. Eu vou te falar uma coisa para você. O preço do Lashon Hará, desgraça pouco é bobagem. Não tem nada ruim que não possa piorar. Esse é o juízo. Então, o conselho que eu estou dando, mais um ano para os senhores, mais um ano para essa carrada. Eu vou policiar a mim mesmo. Não sou um santarrão, não sou melhor que nenhum de vocês. Não me julgo assim. Analisemos para vivermos. E nós terminamos assim, ó. O pecado que destrói a sua vida. Olha o que o salmista em Terrinim 34:13 falou. Escute, terminei aqui, escute. Quem de vocês tem prazer em viver? Se você não tem prazer em viver, você já está pecando. Porque a maior dádiva que o Eterno te deu foi a vida. As outras coisas você conquista. Levanta cedo, batalha, corre atrás. Todos nós temos que batalhar, correr atrás. Então, olha lá, ó. Quem de vocês tem prazer em viver? Quem deseja uma vida longa para ver as coisas boas? Eu acho que todos nós queremos viver uma vida longa. Amém? Amém? Ou alguém chega em casa e fala, Senhor, me mata hoje. Você pode até fazer, é um problema seu. Aí você está desprezando o dom maior que o Eterno te deu, que é a vida. Então, quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Se for assim, se você tem prazer em viver, e se você não tem prazer em viver, analisa se foi você mesmo que tirou esse prazer da sua vida. Quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Se assim for, mantenha a sua língua afastada do mal e seus lábios de conversas enganadoras. É conselho prático. Isso aqui é a paraxá dessa semana. Não fui eu que escolhi aleatório. Eu vou montar esse estudo aqui para servir para o Pedrinho. Não preciso montar nada para servir para ninguém, não. É só esperar o Rua dar aqui que ele dá. Tem que dar. A porção que tem que dar, a medida que tem que dar. Não sou eu que faço o juízo. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Que o santo bendito seja, vos capacite, vos ilumine, vos eleve espiritualmente de tal forma que vocês venham compreender aquilo que está escrito, absorver e praticar. Tudo para a honra e a glória do santo bendito seja ele. Amém, amém, amém. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.